Olá, seja bem-vindo ao Pode Ser Audax. Aqui nesse podcast você encontra casos reais de sucesso e de audácia para você se inspirar e avançar com a sua empresa e com a sua carreira. Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar aqui com Alexandre Saliba Salles, ele que é coronel comandante do CME da Polícia Militar do Estado de Goiás, a melhor polícia militar do Brasil. Coronel, pode se apresentar, falar um pouco do que é o CME para as pessoas entenderem? Com certeza, para nós é uma oportunidade, né, boa de mostrarmos não só o Coronel Saliba, mas o lado do Alexandre Saliba Salles, né, mostrar que nós somos pessoas normais, que têm uma vocação, no caso é uma vocação em ser policial militar, mas temos também nossos anseios, né, as nossas qualidades, os nossos defeitos, enfim. Agradeço a oportunidade e vamos seguir, estamos à disposição. Perfeito. Olha, eu quero antecipar aqui o meu agradecimento pelos serviços do senhor. O Alexandre, a pessoa do Alexandre, decidiu uma carreira que é muito difícil, é extremamente difícil, tem que ser muito audaz para embarcar numa carreira como essa. E jovem como militar, já é o comandante das tropas especializadas do Estado. Aqui a gente compartilha histórias daquilo que é praticamente impossível, coronel, mas que as pessoas, por não saberem que era impossível, chegam lá, como é o seu caso. Então, muito obrigado pelo seu serviço. A cada vez que vocês trabalham, o seu comando à frente da Polícia Militar me deixa dormir mais seguro e mais tranquilo, e é uma honra de verdade estar aqui com você aqui nesse podcast. Agradeço institucionalmente, agradeço pessoalmente, né, suas palavras, sua consideração, seu reconhecimento para o nosso trabalho. Isso é importante para nós, Rodrigo, né? E, enfim, não é impossível, né? Aquele lema, se alguém chegou ou eu cheguei, é só a gente ter esse foco que a gente consegue chegar. E, logicamente, que a gente não chega sozinho. Eu guardo isso comigo. Cada vez mais cristão, cada vez mais espiritualizado, graças a Deus. E eu entendo a mão de Deus, né? Na minha carreira, na minha vida. E agradeço muito pela oportunidade que a instituição está me dando de hoje comandar uma tropa de homens brilhantes, né? De homens vocacionados, de homens que dedicam a vida à instituição. E para mim é muito nobre, né? Eu tenho muito orgulho do cargo que eu ocupo, mas também me baseio muito na responsabilidade dele. Sim. Agradeço já de antemão, né, o comando da instituição, o Coronel Granja, que nos deu essa oportunidade, o secretário de Segurança Pública, o Coronel Brum, também temos a ratificação dele para estarmos nessa função e, sobretudo, nosso governador, doutor Ronaldo Caiado, que revolucionou a segurança pública em Goiás. A verdade é essa. Mas, como eu disse no início, acho que nós viemos aqui, eu vim aqui, né, Rodrigo, para falar mais sobre o Alexandre, né? E, Exato. enfim, daquilo que a gente executa no dia a dia de liderança que a gente pode compartilhar com o mundo civil, compartilhar com o mundo, não só o mundo civil, né, até o mundo militar também, Sim. compartilhar com o mundo. Então, vamos lá para as dúvidas, para as perguntas e para os compartilhamentos. Conta para nós um pouco como foi a escolha dessa carreira. Eu era muito novo, né, Rodrigo? Eu tinha 17 anos, já levava uma vida muito disciplinada, né? Isso é uma personalidade minha. E até hoje eu não abri mão dessa disciplina, né? Prova disso onde eu estou. Sim. Mas não tem ninguém na família que é policial militar ou que é militar. Mas vi ali no segundo grau que poderia vir a ser um militar. Eu sou filho de funcionários públicos. Aproveito e deixar um abraço para meus pais, né? Vanderlei, Conceição, meu irmão, o Bruno Saliba, a minha esposa, né? Sara Nora, meus 2 filhos, sou pai de 2 filhos, o Luca e o Guilherme. Enfim, eu tinha 17 anos quando tomei a decisão. Foi uma decisão, vamos dizer assim, ocasional, porque foi no ano de 2001, nós tínhamos muito poucas universidades em Goiás e a Universidade Federal estava em greve. Nós tínhamos a UCG na época e a UEG. E eu não queria nada eu não pensava em curso de humanas, né? A minha área hoje é muito mais ligada a humanas, mas eu não tinha essa pretensão lá atrás. Sim. Mas foi uma oportunidade. Pela Federal estar em greve, meus pais não reuniam condições financeiras de me custear numa universidade privada, e eu também, e muito menos me custear mesmo numa universidade pública que fosse fora de Goiás. E aí surgiu a oportunidade, eu tinha alguns
amigos na época que eram policiais militares e alguns oficiais. E eu vi, né? E me inspirei neles, fiz o concurso, tive a oportunidade de passar. É interessante que eu saí da prova, eu estava muito bem, eu gosto muito, eu tinha facilidade. Costumo dizer que eu tenho facilidade de aprender, de facilidade cognitiva, de captar as coisas. Tem a diferença do inteligente para o esperto, né? Sim. O esperto capta muito rápido, talvez eu não capte muito rápido, mas consigo captar pelo menos o básico, né? E aí eu saí da prova e falei para meu pai que eu havia passado. Logicamente que na época nós não tínhamos uma instituição tão forte, tão reconhecida. Verdade. Né? Verdade seja dito. Mas também temos que agradecer muito, né, aqueles que labutavam naquela época e ajudaram a tornar a instituição que se tornou hoje. Sim. Hoje a Polícia Militar de Goiás é referência nacional e até internacional. Sim. E tem um suor e sangue, né, de vários homens e mulheres que se dedicam, como eu disse, de alguns policiais ou de vários policiais dedicaram a vida à instituição, né? Então, me lembro de falar com meu pai, passei no concurso. E aí, como é que foi que receberam essa notícia? E meu pai, ele queria que eu fosse primeiramente médico, ele não, como a gente não tinha nenhuma referência, né, de polícia na família, meu pai tinha uma certa resistência na época e não gostou muito não, confesso, meu pai não gostou muito não, mas minha mãe me patrocinou ali, inclusive com o concurso, custeou a inscrição. E falou, não, se é o que você quer, tinha 17 anos, e ela custeou a inscrição, e eu fiz, passei, só que meu pai, no momento que eu falei para ele que passei, e estava decidido a seguir, também não botou objeção, e segui, entrei, tinha recém-completos 18 anos, entramos, a minha turma, sou aspirante 2004, nós ingressamos em 4 de março de 2002, somos a turma toda, né, nós temos uma peculiaridade, éramos muito novos, a maioria da turma muito novos. Na época ainda não se exigia o curso superior para ingresso, então nós terminávamos o segundo grau, terceiro ano do segundo grau e já estávamos aptos a ingressar, a fazer o concurso para ingressar. E assim eu fiz, e aí 3 anos de academia, me formei aspirante, ainda não estava muito decidido, né? Não tinha me identificado ainda com a carreira. E fui para o interior, fui aspirante para o interior. Muitas dificuldades na época, morei no quartel, enfim. Algumas dificuldades financeiras, né? Foi a primeira vez também que eu saí de casa, né? E muito novo. E, enfim, e aí, passado algum tempo, 1 ano, salvo engano, eu consegui voltar para Goiânia. E voltando para Goiânia, tudo é aprendizado, né? Logicamente que eu reuni o aprendizado daquela época toda em Jataí, bem como de cadete, e depois vindo para Goiânia. Eu me identifiquei mais, movimentação, e já estava mais maduro também, um pouco mais maduro de idade, não muito, mas um pouco mais maduro. Comecei a me identificar mais com o serviço, vim para o 9º Batalhão, era uma área ali uma região de Goiânia, região norte, e ali eu identificando e acabei me destacando na função. Posso fazer um parêntese aqui? Pode. Se você chegou agora, sabe que você está no Pode Ser Audax. Eu estou aqui falando com o Alexandre Saliba Salles, ele que é conhecido muito em razão da nobre função que ele exerce hoje como coronel comandante da tropa de Polícia Militar de Goiás, das tropas especializadas do Estado. E aqui a gente está falando sobre audácia. Coronel, de tudo que você contou aqui, eu peguei algumas coisas que sempre demonstram o que é audácia. Você que está me ouvindo aí, ou está me vendo agora, de repente tem um filho de 17 anos de idade que ainda não sabe o que é. Nós estamos aqui diante de um jovem que aos 17 anos de idade decidiu entrar para a Polícia Militar. O audaz normalmente vê algo que a grande parte ou a maior parte das pessoas não vê. Na família, né? Seu próprio pai, naquele momento, não ficou muito feliz. Um mecanismo de defesa, quer defender o filho, quer o melhor para o filho.
né? Mas não enxergou aquilo que você estava enxergando. E você, como audaz, enxergou, embarcou, pagou o preço, né? Para poder ingressar na Polícia Militar, no curso de formação de oficiais e tudo que veio depois. A audácia é isso, é enxergar além do que as outras pessoas estão vendo e enfrentar, muitas vezes, os olhares e as falas daqueles que também querem nos proteger, mas não sabem para onde a gente está indo, Com certeza. né? Eu entendo perfeitamente, né, o sentimento do meu pai à época Sim, e queria o melhor para nós e entendia que talvez não fosse, né? Mas hoje, cristão como sou, eu entendo que foi propósito de Deus, e me identifiquei muito nessa época que estava em Goiânia, com a atividade em si, principalmente, né, com a organização militar como um todo. E aí, por ter tido um certo destaque, fui convidado para ingressar no batalhão de choque, a tropa mais tradicional que a instituição tem, a tropa da qual eu ou para a qual eu guardo muita gratidão, né, por tudo que somou a minha carreira na época sim, e continua somando. Né, uma tropa muito robusta, uma tropa que tem um perfil diferente, uma tropa que fomenta um policial, um guerreiro disciplinado, resiliente, né? É um guerreiro proativo, é um guerreiro que cultua muito o espírito de corpo, né, de tropa. A própria doutrina de choque, ela enfatiza isso sim. muito bem. E estando lá, aí sim, eu posso dizer que eu me encontrei. Eu me encontrei, conheci a instituição como um todo, tendo em vista a relevância do batalhão de choque para a instituição. É um batalhão multimissão, que envolve todo tipo de missão, né? Então, estando à frente de várias dessas missões, ali nos anos de 2007 a 2012, me identifiquei muito com a atividade, com o batalhão e com a Polícia Militar como um todo. E dali em diante, eu fui me especializando, me especializei em operações de choque, me especializei em operações especiais, me especializei na área de inteligência. O batalhão de choque, a minha identificação é tanta que eu passei lá tenente, capitão, major, tenente-coronel e agora até como coronel, porque pertence ao nosso Ao comando CME. atualmente, E né? olha só como é curioso, né? No mundo civil como um todo, né, as pessoas normalmente se especializam para não mais fazer de tudo, Sim, né? O médico, por exemplo, ele vai fazer cardiologia, dificilmente esse médico vai fazer um parto, por exemplo, vai tratar alguma coisa de pele. Já os militares, né, o que você está me trazendo aqui, foi o seu exemplo, né? Várias especializações ao longo da carreira para comandar a tropa especializada do Estado, mas todo mundo naquela tropa se especializou para fazer melhor de tudo que for preciso ser feito. Olha como é a diferença, né? Talvez por isso tenha uma eficiência muito maior, por exemplo, numa instituição como a que o senhor preside, né, que o senhor dirige, do que tantas outras que a gente vê aí afora, que tem um monte de especialista num papel, cumpre excelentemente bem aquele papel, mas e quantos outros papéis seriam necessários que estão ali aquém do que deveria ter sido desempenhado, né? mas dentro desse contexto que você citou, Rodrigo, eu até friso isso muito. Em várias oportunidades estive à frente de tropas especializadas, bem como, em algumas oportunidades, estive à frente de tropas convencionais, né, que a Uhum. gente diz. Mas, na essência, nós somos policiais militares e a especialidade, logicamente, que nos traz um conhecimento mais a miúde em determinada especialidade, né, em determinada atuação, mas a gente nunca vai deixar de ser um Um policial policial militar na militar. essência, né? Sim, E verdade seja dita, justiça seja feita. A nossa tropa convencional é a tropa do dia a dia, né? É a tropa que resolve 90%, 99% dos problemas. sim, A gente entra naqueles casos, hoje, né? Falo das tropas especializadas, a gente entra nos casos bem específicos, bem complexos, né? sim. Que somos treinados para isso, mas enfim, todos os louros a nossa tropa convencional, porque é a tropa que segura, é a tropa que resolve 99% dos problemas. E conta um pouquinho para nós aqui como é um aspecto, liderança, né?
está Sim. liderando aí um líder de líderes dentro da organização, líder de líderes de tropas especializadas e também das tropas gerais, vamos chamar assim, da Polícia Militar. Só que a instituição é muito grande. O CME, eu acredito, né? Eu tive o prazer e a honra de conhecer, né? Até por seu meio, né? Através de você. E tem muita coisa ali que as pessoas não enxergam, né? E muitas vezes até os próprios militares não enxergam. Estão chegando a operação, a tropa. E para alguém que tem várias especialidades, extremamente operacional, como é o seu caso, tem que equilibrar a liderança de líderes, inclusive, com a gestão de uma máquina, que a gente pode comparar assim com empresa. Tem despesas, tem recursos para administrar, né? Tem todo um arsenal de recursos humanos para cuidar. Como que é na sua realidade esse equilíbrio entre a liderança e a gestão? Essa é uma pergunta que a resposta dela talvez ocupe o tempo inteiro, né, desse podcast. Nós não temos, né, a fórmula de bolo exata, né, ou a receita do bolo exata para responder essa pergunta, para te falar, não, é assim, assim, assado. Não. É um aprendizado a cada dia, né? O Comando de Missões Especiais, que é o CME, é uma, vamos dizer assim, uma máquina de guerra, né, de guerra positiva, vamos dizer Sim, assim, se é sim. que existe guerra positiva, né? Mas é uma reserva tática operacional do comando da instituição para resolver casos específicos, né, principalmente, ocorrências de crise, rebeliões em presídios, policiamento em grandes eventos, né, o uso do cachorro para determinadas situações de detecção de droga, de armas, né? Torcida organizada, né? Essa lida hoje de torcida organizada é uma pauta que nós temos nos destacado bastante em nível até Brasil. Ocorrências também que denotam um apoio aéreo, né? Nós temos o GRAER no nosso arcabouço. É importante até citar as unidades, né? Hoje nós temos, vamos começar das mais antigas, Cavalaria e Batalhão de Choque. Nós temos o GRAER, o BOP, o batalhão de choque, o segundo batalhão de choque do entorno, fica ali sediado no entorno do Distrito Federal, e o batalhão de policiamento com cães. Enfim, ao todo nós temos 7 tropas especializadas para lidar com esses casos específicos que eu falei, de ocorrências de maior complexidade. E hoje também nós estamos numa organização institucional. Nós sediamos, o comandante nos atribuiu a missão de sediar o Batalhão Maria da Penha, ou os Batalhões Maria da Penha. São 4 batalhões hoje, nós temos uma política de governo, o Dr. Ronaldo Caiado está enfatizando muito essa política, né, de combate à violência doméstica, de conscientização, de acompanhamento de medidas protetivas. Então a gente recepcionou esses 4 batalhões, recém-recepcionamos, né, é recente essa decisão do comando. Estamos organizando toda essa estrutura. Os batalhões têm sede em Goiânia, têm sede na cidade de Goiás, em Águas Lindas e Rio Verde. Então, são 4 batalhões espalhados, né, descentralizados ou sediados tanto na capital quanto no interior. Enfim, então hoje nós temos um arcabouço aí de 11 batalhões. E aí, para gerir isso tudo, né, logicamente que denota uma estrutura grande de administração, e já trazendo para a questão de liderança e alguns aspectos interessantes, a gestão militar ela nos dá algumas condições diferenciadas, né? Eu vejo muito no mundo civil a dificuldade, às vezes, de organizar algumas coisas, e a gestão militar, por ser militar, já traz isso praticamente pronto para nós, que é a definição de tarefas, né? Nós temos a nossa missão, a gente entende muito bem. A gente sabe do soldado que entra hoje ao coronel mais antigo. A gente sabe o que a gente deve fazer. Nós temos um código de ética, né? Nós temos uma missão muito bem definida, tarefas muito bem definidas, ciclos, né? Vamos falar das graduações e postos. Sim. Então, isso nos traz uma compartimentação ali linear, né? Que nos dá maior capacidade de gestão, ou para facilitar essa gestão, né, de tomadas de decisões. Então, tudo isso, essa gestão militar nos dá como um arcabouço para que a gente possa gerir, né, esse comando com um número grandioso de homens e mulheres, né, e não só de recursos humanos.
Mas nós temos que lembrar de recursos logísticos, né? Materiais, Nós temos instalações patrimônio. físicas, nós temos patrimônio, nós temos armamentos, nós temos coletes, nós temos viaturas. Então, essa definição bem definida, né? Desculpa a repetição aí, mas essa definição bem delineada das tarefas nos proporciona essa maior assertividade em gerir toda essa estrutura. Coronel, e olha, o senhor está trazendo uma lição aqui que eu quero que fique para quem está nos assistindo. Tem muito empresário aí que não tem processo definido até hoje. Sim. As pessoas estão lá, elas não sabem exatamente quais são as tarefas que elas devem fazer. E elas acabam tendo que fazer à medida que as coisas vão acontecendo. Sabe qual que é a consequência? Para você que é empresário que está me ouvindo aqui, por não saber fazer o que o coronel faz, o que a Polícia Militar faz, e olha só a minha audácia, trazer alguém aqui da Polícia Militar, comandante de uma máquina de guerra, como ele falou, de fato para ensinar para você que você tem que ter processos definidos. Porque assim você não fica dependendo das pessoas, você depende do processo. Se o Joãozinho precisou se afastar porque adoeceu, porque alguém teve alguma intercorrência na família, a Mariazinha vai saber o que fazer. Mas enquanto você não desenhar seus processos, não fazer como é feito lá na Polícia Militar, você não vai viver isso. Você vai viver atolado na sua operação sem, por exemplo, poder sair para fazer aquela pescaria com seus amigos. Porque você tem que estar lá o tempo inteiro acompanhando o processo. Delegar, né? Delegar, conhecer as pessoas, delegar. Agora, para isso, tem que definir processos, papéis, responsabilidades, né? Isso. E o militarismo tem isso muito bem delineado, né? E por isso que é tão sábio. E por isso que é uma gestão milenar. Por isso que dá tanto certo. Sim. E somado a isso, nós temos a outra coisa que eu vejo, né, como diferencial de nós militares, a institucionalização nossa, né? Nós temos uma capacidade enorme eu era civil, né, não tinha nenhum laço com qualquer gestão militar ou qualquer militar que fosse. E a partir do momento que ingressei ali e fui galgando os postos, as graduações de postos, eu fui me institucionalizando cada vez mais, e tanto no curso de formação ali para ser oficial, quanto no curso, hoje a gente faz isso muito bem também, no curso de formação de praças, e uma imersão ainda maior. Costumo dizer que, trazendo aqui para a realidade hoje, muita realidade coach, né, dessas coisas, a imersão muito grande que a gente tem são os cursos operacionais, em que esses cursos em que a gente especializa o policial, né, dentro para executar determinadas funções, o GRAER para ser tripulante operacional, o choque para ser um choqueano ali que vai atuar em manifestações, rebeliões e policiamento em estádios, o batalhão de cães, policiamento com cães, o BOP, né, as operações especiais, crises e ocorrências com refém, enfim, a cavalaria, policiamento de multidões, essas coisas. Esse curso que nós formamos, ou preparamos, né, ou aperfeiçoamos esse policial para essas determinadas funções, a gente pode dizer que é uma imersão, né, ali de 1, 2, 3 meses, 4 meses, que é um curso de operações especiais. Então, o cara já está institucionalizado e passa por essa imersão. Então, nós temos um cara totalmente comprometido, quando ele for, com essa missão. Se é audaz o suficiente para copiar o modelo que forja a cultura, talvez a cultura mais forte de uma organização que você já tenha conhecido, nós estamos falando aqui, o que o coronel está falando de institucionalizar, você pode chamar de forjar a cultura da sua empresa. São ciclos de treinamento e desenvolvimento para cada área, para cada função especializada, que não deixa as pessoas bitoladas nessas novas funções, mas que tornam elas melhor preparadas para fazer melhor aquela função especializada, sem deixar de fazer as outras funções, né? Sim. Tem eventos de cultura, as formaturas, etc., e unidade e linguagem. Quando não tem unidade e linguagem, você não vai remar na mesma direção. Nós estamos diante aqui de alguém que está comandando 11 batalhões da Polícia Militar. Sem unidade de linguagem, tem como tocar todas essas pessoas e forjar ou manter uma cultura que traga o reflexo que a gente está vendo? Porque, olha, se você não está me assistindo, não é de Goiás, saiba que aqui a gente dorme tranquilo. Nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. É por conta de homens como o Alexandre Saliba Salles, que está aqui na minha frente, que a gente consegue dormir tranquilo hoje. Mas, para isso, tem todo um esforço, um emprego de energia, de conhecimento,
né, de trabalho para forjar essa cultura que ele está chamando aqui de institucionalizar. É uma cultura tão forte que ele chama de institucionalizar, tornar institucional a forma e unidade e linguagem de todas aquelas pessoas em 11 batalhões. E a gente percebe essa linguagem, essa unidade, em toda a interação que a gente tem com a Polícia Militar, seja ela como for. Isso é sensacional, é fenomenal um negócio desse. A gente modéstia à parte, o militar em si, né, ele é muito bom em promover isso. Sim. Talvez seja um ponto forte, né, do militarismo. E quando a gente consegue institucionalizar, né, a pessoa, colocar, eu gosto muito dessa expressão, pôr ela para vibrar na frequência, né, que seja da instituição, da unidade, do batalhão, as coisas ficam mais fáceis, né? O envolvimento fica maior, o prazer e a gratidão dessa pessoa em servir a causa fica maior e o resultado é uma prestação de serviço melhor. Sim. Então, graças a Deus, hoje nós temos isso na instituição. Eu acho que eu consigo enxergar isso, principalmente no batalhão onde estou, né? Ou no comando onde estou. Enfim, hoje eu enfatizo muito isso, de nós, eu falo isso muito com os comandantes, né? De eles serem, de fato, os gestores e não só isso, de vibrarem na frequência de suas tropas, de entenderem o que a tropa precisa, de estarem ali, eu costumo usar essa expressão também, de pisar no chão de fábrica, daquela fábrica que a tropa pisa. Porque ali eles vão pisar naquele mesmo chão, vão ver se ele é nivelado ou não, se o nivelamento precisa ser aperfeiçoado ou precisa ser aprimorado, enfim. Dali eles vão ver as necessidades. Só que como gestores, eles vão ter a consciência do que eles podem fazer, de serem proativos, de serem remediadores, enfim. Mas é isso, é vibrando na frequência da tropa, frequentando ou estando junto à tropa, nas missões, no dia a dia, para que frequentem esse mesmo ambiente de tropa e para sentirem e sobretudo, para poderem retribuir à tropa aquilo que ela de fato precisa. De fato precisa. Eu não estou falando de situações de conforto, né? Eu estou falando de situações indispensáveis para uma melhor prestação de serviço. Sim. E eficiência, em grande parte, é isso, né? Tirar da frente daqueles que são os operacionais aquelas intercorrências que são muitas vezes administrativas, que atrapalham o operacional acontecer e que está ao alcance da liderança remover aquele empecilho, né? Sim. Por exemplo. Mas olha só, como que é o aprendizado? Por que foi tão importante? E te agradeço mais uma vez a sua presença aqui no Pode Ser Audax. Todos os aprendizados aqui. A importância do treinamento, do desenvolvimento, da frequência da tropa. Tem muita gente aí falando, você tem que sair do operacional, você tem que sair do operacional, tem que ficar só no estratégico. Poxa, mas a empresa está pequena, se você sair do operacional, vai acontecer o quê? E nós estamos aqui na frente de um coronel que comanda comandantes de batalhão, mostrando para nós, olha, não dá para liderar sem frequentar o chão de fábrica, o chão da tropa, o mesmo chão, sem sentir aquela frequência, sem perceber, sem ver aquela realidade. Para a partir daquilo que você está vendo ali, recebendo aquelas pessoas, aí sim, vamos olhar para o estratégico, o que eu faço com isso, né? Como é que eu avanço? Porque o comandante, naturalmente, né, trazendo para o viés militar aqui, ele vai acessar os níveis que a tropa, às vezes, não tem condição de acessar. Então, logicamente, que ele acessando esses níveis de comando, de gestão, né, e frequentando o chão de fábrica, ele vai entender do problema e, como gestor, vai ter a capacidade de resolver o problema. Sim. Né? Sim. E a gente utiliza muito esse jargão também, sem correr o risco de vibrar no passo errado. Vibrar no né? passo errado é bom. Porque, também. Às vezes, no jargão militar, a gente tem muito isso. Às vezes, uma informação trazida por alguém, ela está influenciada. Agora, quando ele viveu, ou quando ele esteve ali e sentiu de fato a frequência da tropa, ele vai tomar a sua própria decisão porque ele sentiu. Não foi alguém que falou. Olha, são muitos aprendizados. Eu quero, de verdade, além de reforçar meu agradecimento para você, eu sei que você agradeceu algumas outras autoridades da Polícia Militar, né? Até por você estar aqui.
Eu quero que, se você é uma dessas autoridades, que o Alexandre agradeceu, que eu não vou me lembrar o nome aqui, não quero ser leviano, eu quero reforçar esse agradecimento e mostrar para vocês a importância que tem vocês falarem. Vocês são exemplo de eficiência. Se a gente olha para a Polícia Militar de anos atrás, e olha, tinha todas as lutas, não estou aqui desmerecendo nenhum policial militar reformado, por exemplo, que passou por todas aquelas dificuldades do passado. Mas se a gente olha para os resultados daquela época e olha de hoje, vocês são case de sucesso. Case de sucesso para ser estudado nas companhias, nas organizações, nas universidades. A gente precisa aprender com vocês. Eu vou contar aqui a minha história, tá? Sou oficial da reserva do Exército Brasileiro. Quando eu Tava me esquecendo disso. Então você conhece muito bem o jargão que eu falei aqui. conheço os jargões e olha, quando eu estava ainda no Exército, quando eu era aspirante, alguns colegas decidiram fazer o concurso do CFO, do curso de formação de oficiais. Eu não fui um daqueles, porque, literalmente, me faltou uma parte de audácia. Eu não enxerguei o que você enxergou naquela época. Eu cheguei àquele momento atual da Polícia Militar, do soldado patrulhando na rua, por exemplo, na Avenida Goiás, a pé com 38 na cintura, né? No momento que a gente sabia como é que estava a violência, com muito mais do que 38. Você já viu mais longe. E detalhe, não só viu, como participou dessa construção dessa nova Polícia Militar. A sua história se confunde com a história da evolução dessa instituição e com os resultados que a gente usufrui hoje. Eu costumo dizer sempre, audácia é propósito, coragem e inteligência. Já deixou claro aqui para nós o seu propósito. Inclusive, quando falou, eu estou aqui mais para falar do Alexandre do que Mas do não estou coronel. conseguindo, eu acho. Né? Por quê? A identidade, né? É. Passa a fazer parte da sua identidade, tudo que você vive de uma forma tão intensa na Polícia Militar. Eu entendo isso. Mas tem o seu propósito como cristão, você deixou claro aqui, e é maravilhoso saber, inclusive. Tem muita coragem para enfrentar essa carreira. Ó, banana, frouxo, não consegue. Tem que ter muita coragem. E muita inteligência, inclusive, para chegar. É o coronel mais jovem da história, eu acho. Se não um dos, né? Mas sim, eu acho que eu fui muito jovem, né? Eu cheguei a coronel com 39 anos. Mas isso é Hoje- mérito, acho que não tem que. Aqui é elogiar, por quê? Para chegar lá, foi preciso muita coragem, muita energia, muito empenho, se aliançar nesse propósito de verdade de viver isso, participar dessa reconstrução, vou chamar assim, não sei se é a palavra certa, mas desse aperfeiçoamento da Polícia Militar, produzir os resultados que N outros tiveram a oportunidade de produzir, mas que não produziram. Então, assim, é assumir mesmo, tem mérito aqui, tem mérito para a instituição e tem mérito do Alexandre envolvido. E por que eu faço questão de enfatizar isso? Tem muita gente que está assistindo a gente aqui e que de repente está fazendo só o básico, só o mínimo que é esperado. Não vai viver o extraordinário fazendo só o básico. Uma vida extraordinária, uma vida de conquista, uma vida de realizações, uma vida de superações, ela exige que se viva, que se faça muito mais do que é o minimamente esperado. O coronel começou contando aí da dificuldade, inclusive, de morar no batalhão. A gente chamava no exército de laranjeira. Laranjeira, né? A gente chama assim também. Né? Você já teve coragem de viver no seu trabalho? Digo, no prédio, no lugar do seu trabalho lá, para poder passar aqueles momentos e viver? Eu estou diante de alguém que passou por isso, fez isso, enfrentou. Realmente eram outros tempos, mas acho que aí entrou um pouco da disciplina, né? E o propósito de Deus, a resiliência, né? Sim. Resiliência de seguir, né? Disciplinado, às vezes não tão motivado, mas sempre disciplinado. E Deus foi abrindo os caminhos. Acho que até um testemunho, eu me sinto abençoado hoje, Rodrigo. Eu sou uma pessoa abençoada, eu entendo isso muito bem. Não só pela inteligência que Deus nos deu, a saúde, mas sobretudo pelas pessoas com quem eu convivi. Eu guardo um sentimento de gratidão muito forte. Dos amigos que eu fiz durante a carreira, né? Eu estava fazendo a conta aqui, enquanto você estava falando, né? Eu tenho 17 anos de civil e 23 anos de polícia, né? Então, ou de militar, né? De polícia e militar. Então, por isso que eu não tenho outras referências, né? Eu nunca tive carteira assinada, né?
Meu primeiro emprego foi a instituição Polícia Militar de Goiás e o militarismo. Mas, voltando à questão, um princípio bíblico que eu gosto muito, de aquele que, se não me engano, é de Provérbios, né? Me diga com quem tu andas e te direi quem és. Graças a Deus, eu fui cercado de pessoas muito boas e hoje, como gestor, eu valorizo isso demais. Formação de equipe, trazer pessoas melhores do que eu para trabalhar comigo e dar a essas pessoas os louros que elas merecem, né? Quem não gosta de ser elogiado? Sim. Né? Quem não gosta de ser enaltecido em público? Né? Então, eu gosto de fazer isso faz parte do meu dia a dia, de enaltecer as pessoas que merecem, de também, né, se for o caso, chamar a atenção e pedir desculpas. Hoje eu tenho essa consciência também de pedir, né, o perdão. A gente sabe muitas vezes quando fomos inconvenientes ou eventualmente as pessoas nos falam, né, que não gostaram de A ou B. Não é porque eu sou coronel que eu não tenho que pedir desculpa, pelo contrário. Atrás, aqui, ó, dentro ou esse corpo aqui é um ser humano, né? Sim. A gente veste uma farda, se dedica a uma causa, mas outra coisa que eu guardo comigo é de respeitar o ser humano que veste aquela farda. Todos nós temos os nossos problemas, né? Somos policiais, temos uma formação muitas vezes diferenciada, né, do normal, vamos dizer assim, do comum do dia a Forjados no dia. fogo, né? E para enfrentar o Mas fogo. nós temos reforçando o que eu falei no início, né? Nós temos as nossas carências, os nossos anseios, né? As nossas qualidades, os nossos defeitos. E eu gosto muito de saber como é que está a família do policial, como é que ele está se sentindo. Aí foi uma coisa que eu aprendi muito no batalhão de choque e em tropas especializadas. A gente tem um costume de estar muito próximo à tropa para sentir isso também. Sentir que aquele policial não está bem, ele não estando bem, ele pode trazer um mal para si ou para outros, né? Durante o patrulhamento, durante a atividade. Então é esse olhar muito de zelo. Eu aprendi isso nas tropas especializadas, carrego comigo até hoje. Estabeleci uma dinâmica no Comando de Missões Especiais de ter pelo menos uma ocasião por semana de estar junto à tropa, de fazer o hasteamento, de fazer a preleção. E é mais para isso. Eu utilizo o momento para nós fazermos uma oração e também para nos congraçarmos. E é o momento que eu utilizo para olhar no olho de cada um, para lembrar do nome do guerreiro. Todo mundo tem um nome. Sim. E todo mundo gosta de ser lembrado por seu nome. Sim. Então, são coisas simples, mas que eu vejo que faz a diferença. E eu foco muito nessa questão do ser humano que veste aquela farda. Vocês estão tendo a oportunidade aqui de conhecer algo que grande parte do tempo, para não dizer 100% do tempo, a mídia não mostra, que é o ser humano por trás da farda. Esse ser humano que enfrenta tudo que enfrenta para que estes outros seres humanos, eu e todos nós estamos assistindo aqui, possa desfrutar de tranquilidade, Sim. de segurança, né? Então, é muito fácil criticar, é muito fácil atacar. Eu quero ver entender o que a turma passa. Eu quero ver, né, se colocar no lugar do outro. É muito bonito falar de empatia, quando você não tem empatia com quem está enfrentando todas as dificuldades que enfrenta e os riscos e perigos, não só sobre si, mas sobre as próprias famílias que eles enfrentam. E aqui não estou para falar só da Polícia Militar do Estado de Goiás, para qualquer polícia militar, qualquer polícia no Brasil e no mundo. São pessoas que estão dedicando as próprias vidas nos seus trabalhos, né, para que nós tenhamos uma vida mais segura. Se isso não é um propósito, porque quantas outras carreiras alguém inteligente como o Alexandre não poderia ter abraçado? Ele e tantos outros. Mas está aí, entrou com 17 anos de idade, tomou essa decisão. E desculpa, mas talvez você que está me assistindo já está com 30, 35 anos dentro da casa do teu pai. Com 17 decidiu entrar na Polícia Militar, hoje comanda 11 batalhões especializados. Então, olha, vivendo na aba do outro, você nunca vai viver o extraordinário. Tem que levantar, tem que agir, tem que decidir. Sonho sem decisão vai produzir uma coisa só frustração. Né? Aqui está diante de alguém que sonhou um dia, decidiu, foi lá e pagou o preço. Está aqui agora, né? Ensinando e mostrando para outros. Bacana, né? Essa oportunidade. É a primeira vez que eu
estou compartilhando, né, coisas da minha carreira, não só da minha carreira, mas sobretudo da minha vida, né? Vida particular, vida profissional, que se confundem, né? Hoje a gente. Hoje não, o policial ele é um policial 24 horas por dia, né? E, e é 24 horas tendo demandas, né? E a gente, por ser vocacionado, por se dedicar tanto à causa, não tem descanso, né? A gente tem que estar pronto 24/7, né? As 24 horas, 7 dias por semana. Mas o diferencial é que a gente gosta, né? A gente, eu aprendi, no meu caso, eu aprendi a gostar. E hoje eu me sinto realizado. É, o oficialato em si, né? A minha carreira, ela me trouxe acessos que eu não sei se em outras carreiras eu teria, né? Me trouxe Verdade, condições, né? verdade. Oportunidade de conhecer pessoas maravilhosas, né? E também condição de frequentar ambientes maravilhosos, de entender como é que funciona uma sociedade em si, né? Principalmente a brasileira, né? De ter aquela visão concreta, não é teórica não, né? Hoje eu tenho pós-graduação, tenho 3 pós-graduação, sou formado em Direito, enfim, gosto de escrever, gosto de ler, mas uma coisa que me orgulha muito é ter uma visão concreta, real da sociedade, de ter as minhas conclusões, né, enquanto cidadão o que funciona, do que não funciona, mas que não vem ao caso quando eu estou no exercício da função, logicamente que a gente tem que ser cumpridor e sempre vai ser, na nossa carreira, tanto profissional quanto pessoal, logicamente que por ser militar a gente tem ali uma disposição sempre em Sim. cumprir o que está escrito, né? E sermos extremamente disciplinados. Mas, enfim, não sei se em outra carreira eu teria essa oportunidade, né? E conta um pouquinho do seu livro. Tem um livro, não tem? Ah, Falou em escrita aqui agora, né, que gosta de escrever, eu me lembrei do livro. Fala um pouco do seu livro aqui para você até a mencionou turma. a questão do case, né? Case Goiás, Sim. enquanto segurança pública, né? Nos últimos 6 anos aí, de 2019 para cá. E um dos cases de sucesso de Goiás foi a criação do Batalhão Rural, né? O governador Dr. Ronaldo Caiado vinha de um ruralista, né, bem famoso, defensor, né, da propriedade privada, Sim. né, e defensor da produção agrícola, né, enquanto fonte inclusive de riqueza para o país, né. E ele vinha e já era bastante conhecedor dessa realidade no campo, ele costuma dizer, e de fato era, nós tínhamos um êxodo do campo para a cidade, porque por Insegurança. insegurança, né? E ele, bastante conhecedor disso, falou ao secretário e ao comandante-geral da época, que eu mencionei aqui, Coronel Brum, que ele tinha que mudar essa realidade. E ali o Coronel Brum, com todo o seu staff, decidiu por implementar o Batalhão Rural, que foi trazer toda a temática de policiamento rural para um batalhão só. De imediato se tornou o maior batalhão da instituição, com a circunscrição ou o campo de atuação, a área de atuação sendo no estado inteiro, nas zonas rurais do estado inteiro. E, modéstia à parte institucional, nós, policiais militares em Goiás, a gente é bastante cumpridor de ordem e a gente costuma dizer bastante desenrolado para cumprir as missões. Uhum. E aí vieram o Tenente Coronel Galvão, vieram o Tenente Coronel Carvalho, eu assumi isso, depois veio o Tenente Coronel Fábio Costa, hoje o Tenente Coronel Castanheira, o Batalhão Rural se dividiu, e o Comando Rural do Sul e do Norte. O Tenente Coronel Castanheira no Sul, o Comando Rural do Norte, o Tenente Coronel Legário. A mudança é recente, Uhum. mas enfim, diante dessa temática e dessa insegurança no campo, o comandante-geral resolveu criar essa unidade específica, e a coisa
começou a evoluir, a dar muito certo. Nós tivemos uma política institucional bastante focada nisso. O Coronel Brum saiu da função de comandante-geral, foi para a função de secretário. O Coronel André assumiu, ele era o subcomandante-geral na época que criou-se o batalhão. Então, ele conhecia bastante da dinâmica e do que tinha que ser feito. Também nos designou na época para sermos o comandante. Mas, enfim, deu muito certo, virou um case de sucesso. E eu assumi já um projeto em andamento. Tinha ali, qual que era o meu desafio quando eu assumi? Ele já estava montado, organizado, descentralizado, com todas as bases, pelotões, companhias funcionando no interior, principalmente. E eu tinha o desafio de manter, né, a cadência e não deixar cair, Sim. mas, acima de tudo, de consolidar aquele modelo de policiamento. Era mais um modelo de policiamento especializado que a gente estava montando. E aí, confesso que foi uma das fases mais difíceis da minha carreira. Foi um desafio muito grande. Na época eu comandava o batalhão de choque e fui designado pelo Coronel André para comandar o batalhão rural. Saí de uma realidade ali bem... em que eu conhecia bem, né? Já tinha passado pelo batalhão de choque em todas as funções. Eu conhecia bem e fui tirado da zona de conforto, literalmente, né? Para ir para uma... Quase criar doutrina, né? Aí lá nós criamos, de fato, a doutrina, investimos muito na metodologia em si, né? De cadastramento das propriedades rurais, aprimoramento tecnológico, criar ferramenta para que o policial pudesse cadastrar e o entendimento também de policiamento de proximidade. E aí nós rodamos o estado inteiro, lecionando isso tanto para a tropa, quanto para o público rural, né? Para o mundo rural, sindicatos, prefeituras, enfim. E o livro nasceu dessas palestras, porque eu organizei elas de forma metodológica para que eu pudesse passar num contexto tanto para o público militar quanto para o público civil. E vinha também uma tônica, o próprio secretário, né, o próprio governador, ele reconhece que nós temos muitas boas práticas que podem ser compartilhadas e que carecem de nós escrevermos. E eu vendo aquilo, eu falei, vou escrever. Eu vinha numa dinâmica também de ler muito. E aí me encorajei ao ler, lendo vários tipos de livros, autores, né? E me encorajei a escrever. E escrevi nada mais nada menos que essa palestra, organizei ela num formato livro. E ainda não lancei oficialmente. Tô antecipando, eu furei aqui Mas já institucionalmente já distribuímos, né? Para as autoridades ligadas ao tema também nós fizemos questão de distribuir, de enfatizar, mas foi nesse sentido de que o livro ele é uma gestão de conhecimento, né? Qual que é o intento dele, Saliba? É compartilhar com o Brasil como que nós fizemos do policiamento rural se tornar, ou fizemos o policiamento rural em Goiás tornar-se um case de sucesso, logicamente que trazendo a realidade de Goiás. Para nós deu muito certo assim, o livro fala isso. Para nós, o policiamento rural hoje tem esses números, nós temos redução de mais de 80% de roubo nas propriedades rurais. E o roubo à propriedade rural, ele chama muita atenção, Rodrigo. Por quê? Não é o ladrão, quando ele vai roubar uma propriedade rural, ele estuda muitas vezes, ou ele tem a informação, e além disso, ele vai e geralmente comete atos cruéis com as vítimas, fica ali muito tempo, né? Ameaça, e não só ameaça em si, mas de fato atos concretos de crueldade. Sim. Era normal a gente lidar com isso no dia a dia, principalmente antes do batalhão. E com o batalhão nós conseguimos reduzir essa modalidade criminosa em mais de 80%. Então, e além disso, imagina que um crime desse bárbaro sendo cometido numa propriedade rural, logicamente que ele causava o pânico em toda a comunidade rural vizinha, né? E muitas vezes o produtor ali sozinho, né, ou um pouco afastado ali da vida urbana, ele de fato ele assimilava aquele pânico, né? Muitas vezes saía da propriedade, ia para a cidade com medo de ser refém, né? É o que eu falei do case, né?
Se você está em polícia militar de qualquer outro estado, ou se você não é, cobra da polícia do seu estado, que compra o livro do Saliba, que eu não sei quando é que se ele vai estar disponível, quando, mas o pessoal precisa aprender, porque aqui tem funcionado. É só um detalhe, nós não fizemos para vender. Ó, Nós então, fizemos pensando em institucional mesmo, pensando em compartilhar com as co-irmãs, pensando em compartilhar com os policiais do Batalhão Rural, porque ali nós escrevemos a história deles. No livro eu cito casos reais para materializar e exemplificar, né, aquilo que eu falo enquanto teoria, no sentido de falar, ó, essa teoria aqui tem a prática. tem a prática que foi essa, essa e essa, Muito né? bom. Então são casos reais. Não vislumbro, né, angariar questões financeiras com isso. E espero que seja o primeiro de vários outros livros. Aí talvez sim, às vezes Perfeito. outros livros que. Mas, ó, se você está em qualquer outro estado do Brasil e que tem essa dor da insegurança no meio rural, pede para a sua Secretaria de Segurança Pública, então, acionar aqui Goiânia no CME, pedir o livro, né, já que ele não é para comercializar, mas pedir acesso ao livro, porque ali tem o case de teoria e de prática que foi implantado aqui e que o Saliba teve à frente durante uma etapa, né, a etapa inclusive de construção de tecnologia, de doutrina, etc., e que funcionou. Né? Acho que nada melhor do que buscar na fonte. Né? Nada melhor do que buscar na fonte. Mas, Alexandre, eu estou te chamando aqui hora de coronel, hora de Saliba, hora de Alexandre, porque é aquilo, né? Era para a gente separar um pouco aqui os papéis da a pessoa Alexandre Se é que Saliba, tem como, né? se é que tem como, Saliba Salles, do coronel. Vamos voltar então um pouco agora para a pessoa Alexandre Saliba Salles e a família, nesse contexto de polícia militar, que exige muito de presença, exige muito de agenda, exige muito a coragem da família também de saber que você está lá numa operação. Como que é para você e para sua família essa realidade? Boa pergunta, né? Meus pais, quando sentiram que eu havia definido por isso, né, me motivaram, me deram o apoio necessário, entenderam, né, os aspectos, mas é aquele negócio, eu já estava também com maturidade para sair de casa, né? Já estava na hora. E, enfim, saindo empregado, né? Então o pai já fica, eu penso, hoje como pai, eu já entendo que talvez eles tenham ficado mais seguros, né? De me permitir isso. E aí minha esposa, entra o papel da minha esposa, Sara Nora, foi primordial, né, no entendimento da minha carreira. Ela é personal trainer e hoje empresária, né? E ela abdicou muitas vezes do tempo dela, da carreira dela, Sim, para que eu pudesse chegar onde eu cheguei, principalmente, né? Para que eu pudesse me dedicar como eu me dediquei. E foi eu vejo muita maturidade, né? Maturidade dela enquanto mãe, enquanto família, né? Enquanto esteio de família, em entender isso. Hoje eu entendo, né? Logicamente que entendo melhor isso. E sou muito grato a ela por ter me dado essa condição para que eu me dedicasse tanto à instituição. E ela, logicamente, que ela percebeu, né? Que eu gostava muito, que eu me envolvia muito. E hoje ela está, vamos dizer assim, readaptando a sua vida profissional, tá se dedicando muito à loja dela, tem uma loja virtual de roupas, e hoje ela, com certeza, está tendo mais tempo para investir nisso, até porque é virtual. Mas ela sim. não se abdica das questões de mãe, ela cumpre muito ali, ela é muito cristã, e hoje ela se baseia muito na Bíblia, ela entende que a criação dos nossos filhos depende muito dela, mas depende de mim também, né, Rodrigo? Claro. Eu busco muito, eu tenho meus filhos, eu tenho um filho de 7 anos e faz 7 anos agora sábado, e um filho, o meu mais velho, tem 9. E eu peço muito a Deus para que eu seja exemplo para eles em tudo. E baseio muito das minhas decisões nessa premissa, que eu seja fonte de orgulho para eles quando eles tiverem, né, a maturidade enquanto pessoa, de entender e saber que
é de ter orgulho de mim lá na frente. Então, isso me faz também me policiar mais ainda, né, na tomada de decisões, eh, e me faz me manter no foco de ser esse exemplo constante. Muito bom. Hoje eu tento ser muito presente, logicamente que eu não consigo, mas até isso a carreira, Deus, né, a instituição tem me ajudado, mesmo com todos os afazeres, eu estou hoje, meu comando é em Goiânia, então eu tenho esse tempo a mais com eles. Sei que em algum momento, às vezes, posso assumir comandos em interiores, né? E logicamente que a minha presença física ali vai ser menor. Mas eu espero que quando eu assuma, a personalidade deles já esteja consolidada, né? Eles estão na fase de formação de personalidade. Sim. Então, eu não sei se é por ser militar, né? Eu sou muito rígido, né? Eu gosto de tratá-los. Eu sou muito amoroso com eles, mas eu quero ter uns filhos educados, bem educados. Isso me orgulha bastante, porque assim eu fui. Meu pai e minha mãe me deram uma educação de berço e educacional muito boa. Né? Eu vejo essas duas diferenças, né? Sim. E são bem diferentes, a meu ver, hoje. Então, estou na fase de dar uma educação de berço boa para eles e quero também, se Deus permitir, dar uma educação profissional também boa. Falar assim, ó, agora é com vocês. Muito bom. E olha, se você está chegando agora, saiba que nós estamos aqui compartilhando, recebendo, na verdade, uma aula magna com o Coronel Alexandre Saliba Sales, comandante do CME, líder de líderes na melhor polícia militar do Brasil, que é a Polícia Militar do Estado de Goiás. Foram verdadeiras pérolas que nós recebemos aqui, verdadeiras chaves para a gestão, para a liderança que nós recebemos de alguém que está liderando uma instituição que poucos iriam olhar para lá para encontrar isso. Mas a audácia é trazer esse tipo de conhecimento para compartilhar com a gente aqui. Mas, Saliba, eu tenho certeza que agora que as pessoas conhecem um pouco da sua trajetória, da sua história, de onde você veio, onde você chegou, das suas dificuldades que você enfrentou, os desafios que você enfrentou, né, para chegar até aqui, elas, assim como eu, devem estar curiosas, tá? E para o futuro. O que esse camarada está planejando? O que ele pode contar para nós que ele está sonhando, que ele está ansiando? Onde é que você quer chegar? Pode contar um pouco para nós ou isso ainda é uma caixa de surpresa que a gente não pode saber? Essa é uma pergunta que eu me faço, né, para o bom Deus, a Jesus, né? Às vezes eu me pego pensando muito disso. Qual que é o propósito, né, disso tudo, na minha carreira, né, de ter conquistado o que eu conquistei, mas, sobretudo, meu propósito na fé, enquanto ser humano e temente a Deus. Eu penso que a tendência é que eu deixe a polícia, né, que eu me aposente ainda novo, né, em condição de executar outras tarefas. Sim. E talvez não, eu acho que eu caminho, ô Rodrigo, para essa vertente até de compartilhar, né, o conhecimento, Muito bom. dentro daquele propósito cristão, né, de somar, de servir. Talvez nessa área de compartilhar conhecimento, de compartilhar a experiência que a gente teve, essa forma de gerir, né, essas experiências que a gente passou, esses testes, né, que nós passamos no decorrer da carreira, e muitas vezes até traumáticos, vamos dizer assim, né, Sim. mas que trazem conhecimento, trazem aprendizado. Então, talvez é isso. Eu acho que compartilhar isso seria um bom caminho. Mas tem tempo ainda. Acho que dá tempo da gente pensar, né? É uma coisa também que eu tenho aprendido muito agora nos últimos anos, junto com a fé cristã, foi educação financeira. Eu vim de uma família de funcionários públicos, né? Já citei. A nossa geração, acho que não só meus pais, mas a nossa geração não teve, né, esse conhecimento ou esse acesso que essa geração de hoje tem. Inclusive para isso, para ter uma educação financeira, para entender que tem que poupar, você não pode gastar mais do que você ganha, né? São princípios básicos que a gente vai levando, aí investimentos, né, que a gente pode fazer em mercado financeiro, ou até mesmo empreender lá na frente, né? Hoje, na condição que eu estou, é impossível, tanto do ponto de vista legal,
quanto do ponto de vista de tempo, né? Uhum. Materialmente falando, não tem tempo. E a dedicação nossa é exclusiva à instituição. E nem daria, né? Porque aí eu acho que ia concorrer os focos, né? Mas lá na frente eu acho que futuro a Deus pertence e ele vai me guiar Certamente. nas melhores decisões para isso. Certamente. E o mundo precisa, tá? O mundo, na verdade, nós estamos ansiosos pelo compartilhamento que você pode trazer, né? Eu tive o prazer já de assistir uma aula de liderança com o Coronel Saliba. Vocês não têm noção do que é. E assim, com todo... Eu vou reforçar isso. Não é bajulação, quero que você entenda, tá? Mas vocês são um case prático de sucesso e de evolução com a instituição, porque para quem já manobrou com cultura dentro de grandes empresas, como eu já fiz, sabe que não é fácil, não é simples. Envolve muito emprego de energia, muito tempo, muito investimento. E vocês fizeram isso numa instituição gigante que é a Polícia Militar, né? Com reposicionamento de cultura e ganho de eficiência. Você participou dessa jornada, dessa trajetória em posições, vou chamar de privilegiadas, não no sentido de um privilégio que alguém tenha te concedido, mas passar pelo batalhão de choque por 4 vezes, né? Ao longo da carreira. Todos os postos do oficialato, né? Eu passei lá. Então, assim, teve sempre ligado com uma das tropas especializadas mais respeitadas, né? Do Estado. Então, acompanhou muito de perto toda essa movimentação e tem muito a ensinar para nós que estamos no mundo corporativo empresarial. Muita gente não enxerga isso, mas eu espero que depois desse tempo aqui no nosso podcast, as pessoas tenham a exata noção e a ciência do quão importante é o trabalho que vocês realizam, a eficiência que vocês empregam e quanto a gente pode aprender com isso. Rodrigo, acho que nem nós, né, nem eu tenho essa noção. Eu te confesso isso, entendeu? Porque igual aquela oportunidade, aquele encontro que nós tivemos, Sim. eu falei o nosso dia a dia, né? Então você tornar aquilo de forma metodológica, trazer para o mundo teórico, para entender que aquilo muitas vezes é uma teoria de fulano ou de ciclano, né? Eu tenho buscado ler bastante, né? Hoje a minha dinâmica de vida está muito voltada a ler, a aprender, enfim, o tempo que eu tenho, né? Geralmente Sim. ali de 4h30 da manhã, entre 4h30 e 6 horas da manhã dá para ler bastante, é o horário que eu utilizo para isso. Então, li alguns livros interessantíssimos disso e na ocasião até falei contigo, né, que Sim. é bacana você muitas vezes não conhecer a teoria, mas saber que na prática você está executando Exatamente. aquela teoria, né? Exatamente. Particularmente eu vi uma teoria que eu gostei muito, não me recordo o nome do livro, mas ele tem uma teoria bastante interessante para definir ali as questões da liderança, a teoria do isso, nós e eu, né? Uhum. O isso é o propósito da doente ou da empresa, né? Sim. E isso, o propósito tem que ser bem definido. Geralmente os gestores têm isso muito bem definido e conseguem até transmitir isso para os colaboradores. Mas na questão do nós, né, que é o envolvimento desses colaboradores com o propósito da empresa e entre si, Uhum. integrando entre si. E no militarismo nós temos isso bem. Sim. A gente cultua muito bem isso. Né? Talvez no mundo civil eu vejo muita dificuldade, talvez não, vejo muita dificuldade no mundo civil disso. Grandes empresas. Consiga o engajamento das pessoas. Justamente. Dentro daquele propósito, o grupo, sim, né, engajar dentro daquele propósito e se engajar enquanto grupo. Exatamente. Né? E a teoria do eu é a gratidão desse ente que pertence ao grupo em se sentir útil. Sim. Né? É outra coisa que nós temos bem definida no militarismo e em nós policiais militares. É o que a gente chama de resolver uma ocorrência, prender um ladrão, né? Ter um êxito numa ocorrência. Isso nos traz uma gratidão enquanto policial militar individual ali. Né? E muitas vezes traz para o grupo e estamos cumprindo a missão que é nossa, muito bem definida. Perfeito. Agora, como é que eu vou levar isso para o mundo civil? Qual que é esse talvez seja o grande desafio, né? Enfim, talvez a nossa convivência aqui até mesmo você vai me ensinando.
já que você gosta de ler mesmo das 4h30 às 6 da manhã, eu quero te presentear com o meu livro, Aí, o ó. Liderança Audax. Tenho certeza que você vai encontrar aqui ensinos teóricos de grande parte do que vocês já vivem na prática também. Aqui é um compilado que eu fui estudar. O que é audácia no fim, né? Como alcançar, expandir a audácia? Isso é possível? Como eu queria expandir isso em mim, eu fui estudar filosofia, psicologia, ciência comportamental, teologia, para saber como é que foi. E eu descobri. E tem uns cases aqui de pessoas que foram muito longe na vida, nas corporações e nas carreiras. 3 delas, inclusive, órfãs, como eu fui órfão de pai, e que avançaram bastante. Então, eu quero te presentear com esse livro. Acho que você vai se encontrar em boa parte disso daqui, tá? Ó. Vou, se você me permite, fazer uma dedicatória aqui Opa. para você, com a É, gratidão pelos serviços, como eu já disse, que a Polícia Militar presta e principalmente que você tem prestado para nós, tá? agradeço, parabenizo pelo seu livro. É o primeiro? É o primeiro, é o Ó, primeiro. bacana. Vou ler, viu? Isso aí é missão. E missão Opa. dada é missão cumprida, né? Pode ter certeza que eu vou ler. E com certeza vou te dar o feedback também. Até mesmo para que você possa utilizar como experiência para os Muito demais, obrigado. né? Ó, ao Coronel Saliba, com gratidão por fazer a minha família, trazer maior segurança para minha família, de verdade. Ah, show de bola. Obrigado, viu, Rodrigo? Obrigadão. Obrigado, Coronel. Obrigado mesmo. Ó, eu vivi uma experiência semana passada que eu não sei se essa você já viveu. Você já viveu experiências bastante desafiadoras que exigiram muita coragem, mas saltar de paraquedas, já pulou? Já. Sensacional, não é? E por que que eu tô contando isso daqui? Eu tive o privilégio, não sei onde você saltou, mas eu saltei aqui no Skydive em Anápolis. E quando eu saltei, primeira vez, né, logicamente um salto enganchado, e aí o instrutor com quem eu estava enganchado, um major do Batalhão de Ação de Comandos, Certo. que conhecia pessoas que eu conheci quando eu estive lá na instituição. Então já começou a conversar comigo, me deixou mais tranquilo. Na frente, um militar da Marinha. Do lado, um cabo do Batalhão de Ação de Comandos. O filmmaker, que saltou junto com a gente, é da Força Aérea, mecânico dos caças, dos Gripen. O piloto da aeronave, um sargento da Força Aérea. Eu falei, gente, aqui eu tô seguro, porque eu sei que esse pessoal não dá mole com segurança, com protocolo, com Inspirar em regra. confiança em você. Demais. Eu não podia estar num lugar mais seguro do que aquele, porque eu sei o que é a rotina, a vida militar, e eu estava cercado de militares, falei que todos os cuidados foram tomados. Eu não preciso temer nada aqui, porque as pessoas estavam engajadas realmente em fazer o melhor, e foi sensacional. Por que eu estou dizendo isso? Tem um monte de gente aí fora criticando militarismo sem saber o que é militar. E sem olhar que tem uma pessoa do outro lado lá, debaixo daquela farda. Dentro daquela farda tem um ser humano como qualquer um de nós aqui, que tem suas próprias dúvidas, dores, desejos, sonhos, dificuldades, né? E que ou a gente entende verdadeiramente o sentido dessa palavra empatia, não vou ficar fazendo discursinho barato aí, para um lado só do espectro político e esquecendo que, olha, empatia não é espectro político. Empatia é se colocar no lugar de outro ser humano, não é não? Isso, com certeza. A gente gosta muito dessa palavra e mais ainda do entendimento dela, né? Utilizo muito no dia a dia, né? Às vezes antes de tomar uma decisão, né? E me colocar na condição daquela pessoa, né? Para tentar me cercar de todas as possibilidades e tomar a melhor decisão possível, né? Empatia é muito nobre, né, Rodrigo? Sim. Empatia, quem tem empatia realmente tem uma qualidade muito boa, sobretudo para gestão de pessoas. Geralmente as pessoas que são empáticas, que têm empatia pelo outro, são pessoas que lidam bem, né, com as outras pessoas, têm facilidade de trabalhar em grupo, trabalhar em conjunto e, e que entendem, né, sabem entender verdadeiramente o ser humano, as outras pessoas.
eu gosto de utilizar também dessa ferramenta, né, ou dessa qualidade para poder tomar algumas decisões no dia a dia. Agradecer, Rodrigo, agradecer a oportunidade, né, de estarmos aqui como coronel, mas sobretudo como o Alexandre Saliba Salles, poder ter compartilhado algumas nuances, né, algumas situações da nossa carreira, da nossa vida particular, daquilo que a gente pensa enquanto gestor, enquanto líder, né, no dia a dia, enquanto comandante, né, e, enfim, acho que é dentro daquele propósito que eu te disse, né, muitas vezes de compartilhar aquilo que dá certo, Muito bom. e dizer do nosso orgulho, né, de fazermos parte da Polícia Militar do Estado de Goiás, de sermos policiais militares, né, de sermos tão vocacionados em defender a sociedade goiana e de termos conseguido alcançar esse nível de segurança que nós temos hoje em Goiás. Te agradeço a tropa da Polícia Militar como um todo e aproveito para externar a minha gratidão e não só a gratidão, o meu reconhecimento para a Polícia Militar do Estado de Goiás, para minha família, né? Você bem frisou aí da questão, pude falar, né, da minha Sim. esposa, dos meus pais, enfim, foi uma oportunidade diferente para mim e muito interessante. Perfeito. Coronel, muito obrigado pela sua participação, por tudo que o senhor trouxe de ensinamentos para nós aqui. E olha, saiba que este é o Pode Ser Audax, o lugar que a gente traz quem tem verdadeiramente audácia, como foi o caso aqui hoje do Coronel Alexandre Saliba Salles, o Coronel Saliba. Eu te vejo do lado audax da força.